Olá, sou Werther Krause, CTO da DC Dismal Compass. Sejam bem-vindos ao DC Live 2021. Em parceria com a Álvares Marçal, estamos promovendo um painel sobre ESG e transformações organizacionais. Para quem não conhece, ESG é a sigla em inglês para Environment, Social and Governance. Essa sigla corresponde a um conjunto de práticas sociais, governamentais e de sustentabilidade que guiam a produção e consumo das empresas para promover a sustentabilidade. Comigo aqui, nesse painel, está o Eduardo Magalhães, Senior Director da Álvares Marçal. Temos também a participação da Márcia Ferrarese, que é Managing Director da Pátria Investimentos, Michelle Dapper, diretora de Recursos Humanos da Leroy Merlin, e Guilherme Cavalieri, que é o presidente da BRH Rio. Teremos uma breve apresentação de cada um dos nossos panelistas, seguindo com um debate contemplando temas como diversidade, inclusão, sustentabilidade, investimentos hoje e no futuro, impacto nas organizações e nos projetos. Quem quiser participar também pode colocar aí no chat as suas perguntas, suas opiniões, e caso queira aparecer no painel, só levantar a mão que a gente traz para cá também para participar. Bom, vamos começar. Eduardo, pode compartilhar conosco a sua visão? Claro, Werther, obrigado aí pela oportunidade, né? Eu sou diretor aqui, sênior aqui da Álvares Marçal, faço parte de um grupo de trabalho aqui que atua em projetos de ESG, né? Tenho quase 17 anos aí, mais focados na parte de governança, e a gente sabe que o tema ESG ele é um tema bastante abrangente, né? A gente até brinca, né, que a pessoa que fala que conhece tudo de ESG, ele provavelmente ele não vai estar falando uma verdade, né? Porque existem tantos pilares que abarcam o tema que realmente a gente precisa de diversas competências e especialidades de pessoas com perfis diferentes, né? Para atuar nas diversas iniciativas relacionadas ao ESG. A gente vem atuando aí em diversos projetos de ESG, e, enfim, com clientes de médio, pequeno e grande porte. E a ideia aqui é trazer um pouquinho para vocês, né, como é que a gente tem visto no mercado, quais são os principais desafios para você fazer uma jornada de transformação de ESG numa determinada empresa. E aí a gente vai passar por esses temas aqui. E aí vamos depois complementar aí com a Michelle, com a Márcia e com o Guilherme, que vão trazer um pouco da visão do dia a dia, né, desses impactos e desafios nas respectivas empresas. Isto posto, eu vou passar aqui pelo nosso material, fazer uma apresentação aqui inicial, e depois vou passar aqui para os demais colegas aqui do painel. Tá bom? Deixa eu passar aqui só um minutinho. Vocês conseguem ver na tela, Werther? Chegou. Chegou? Tá bom. Bom, vamos lá. Eu vou passar aqui rapidamente por esse material. Depois esse material vai ser compartilhado com vocês. Bom, acho que o Werther já falou um pouquinho do que contempla, né, a sigla ESG, né? A gente está falando aí de Environmental, Social e Governance. E aí, cada um desses pilares, a gente tem diversos aspectos, né? Na parte de environmental, a parte de uso energético, emissão de gases de efeito estufa, eficiência de recursos, reciclagem e destinação, influência na cadeia produtiva, políticas ambientais, na parte social, toda a parte de saúde e segurança, direitos humanos, diversidade e inclusão, apoio à comunidade, filantropia, impacto social, práticas de vendas e produtos, e a parte de governança, aí contempla todas as questões relacionadas à governança corporativa, transparência, engajamento dos stakeholders, gestão de riscos, privacidade. Então, se a gente olhar para esses diversos pilares, na verdade, eles não são novos nas organizações, né? Se a gente olhar, acho que o ESG está bastante em voga, né, hoje no mercado. A gente abre os jornais, cada dia tem uma notícia nova falando sobre o ESG, sobre investidores, etc. Mas se a gente olhar de uma forma geral,
as empresas, grande parte das empresas já vinham atuando em iniciativas de ESG, né? Tanto na parte de governança, quanto social, quanto environmental. Mas o que a gente vê hoje é que existe uma maior preocupação, não só dos investidores, mas também da população como um todo, né? Acho que alguns pontos que antes não eram tão de atenção da sociedade, hoje em dia, enfim, as novas gerações, principalmente, elas estão cada vez dando mais importância, né? De não só comprar, mas comprar de alguém que realmente tenha bons princípios, que cuide do meio ambiente, que esteja preocupado com essas determinadas iniciativas. Então, é uma mudança, na verdade, comportamental da sociedade, né? E, naturalmente, os investidores por trás dando bastante força para essas mudanças, né? Bom, aqui eu já falei rapidamente, né? A gente abre os jornais, todo dia a gente tem aí notícias de diversas fontes, de diversas iniciativas que as empresas estão fazendo com o intuito de diminuir aí a emissão de carbono, projetos sociais, medidas de governança para inclusão nas empresas, melhoria da sociedade como um todo. Então, isso realmente é um tema que está em bastante evidência, né? Eu acho que essa aqui é um gráfico que a gente sempre gosta de mostrar também, né? Qual a relevância que o ESG passou a ter a partir de 2020, né? Tem dois gráficos aqui que, do lado esquerdo, né, a gente mostra o crescimento na busca de ESG no Google. Se vocês olharem aqui, a palavra ESG, né, o termo ESG, ele não era quase buscado. Em 2020, você teve quase aí 21 milhões de buscas no Google. Em 2021, a gente ainda não tem essas estatísticas, mas esse número deve ter aumentado mais ainda, né? Se a gente olhar também o volume de investimentos, quando a gente olha aqui fundos de investimentos que têm características de ESG, da mesma forma, em 2020 teve um aumento bastante grande, né? Quase 15% aqui de aumento de fundos com princípios sustentáveis, né? Empresas sustentáveis. Então, esse número ele vem crescendo bastante aí, desde 2020. Da mesma forma, aqui na Bolsa Brasileira, né, em 2020, em setembro de 2020, foi lançado um índice, que é o SPB3, né, o Brasil ESG, que ele contempla aí empresas que são sustentáveis, né? Então, esse índice aí, ele contempla diversas empresas, ele é composto por quase 96 empresas, distribuído em diversos setores, né, desde financeiro, industriais, parte de energia, consumo. E esse índice hoje ele é um índice que contempla aí empresas que possuem aspectos sustentáveis, né? Então, o investidor brasileiro, se quiser investir em empresas brasileiras que possuem iniciativas de ESG, eles hoje podem, no próprio Brasil, fazer esse tipo de investimento. Bom, aí falando aqui um pouquinho de por que esse ESG, né? Eu acho que tem diversos aspectos, né? Acho que melhora na imagem, né? Tem algumas pesquisas de mercado aqui também, né? 87% dos brasileiros informam que preferem comprar produtos ou serviços de empresas com responsabilidade social reconhecida. Então, a gente está cada vez vendo, e como eu comentei, né, principalmente as novas gerações se preocupando cada vez mais com isso. Diferencial competitivo, ao fazer essas iniciativas de ESG com seus fornecedores e etc., você consegue, se você atuar isso de forma competitiva, você consegue trazer aí uma melhoria de eficiência, custos e etc., né? Aqui a gente traz até um exemplo, né? A própria FedEx reduziu quase 50% os gastos com combustível, com o aumento da sua frota em carros híbridos e elétricos. E existem outros casos, né, de iniciativas de ESG que acabaram culminando na diminuição de custos. Canal de comunicação com o governo. Então, muitas das iniciativas das empresas, né, você tem um impacto social e, naturalmente, o nosso governo não tem, muitas vezes, recursos para atuar em iniciativas sociais e as iniciativas ESG das empresas apoiam os governos nesse sentido, né, no desenvolvimento da sociedade como um todo, das comunidades, e atração, engajamento e retenção de talentos, né? Hoje em dia, cada vez mais as gerações elas não querem trabalhar numa empresa que, por exemplo, que polui o meio ambiente, que não tem práticas sociais adequadas, que não respeita, né, os funcionários, que não tem uma equalidade aí nos seus
nos seus funcionários, em termos aí de diferentes raças, enfim, sexo e etc. Então, cada vez mais as gerações estão buscando isso nas empresas das quais elas querem trabalhar, né? E aí, aqui, esse gráfico, a gente traz um pouco, né, a jornada de evolução da ESG, ela pode ter dois caminhos, né? Ela pode ter um caminho de ter sucesso, que realmente a jornada de ESG ela faz parte da estratégia da companhia, né? Ela está alinhada aos objetivos estratégicos, às iniciativas. Você tem aí o comprometimento da alta administração, que realmente está comprometida em desenvolver o ESG de uma forma realmente imbuída na cultura da companhia, e tem empresas que na verdade, estão desenvolvendo as iniciativas de ESG somente de forma pro forma, né? Então, o que a gente vê, né, o desenvolvimento pro forma ele até funciona, mas em determinado momento ele vai falhar, né? Porque se as iniciativas não estiverem alinhadas com as estratégias, com, enfim, o discurso, com os princípios da alta administração e com os objetivos da companhia, ela realmente tem uma tendência bastante grande a falhar. Enfim, acho que aqui, como eu falei, né, acho que tem alguns fatores que a gente vê que são para você ter um sucesso, né, na tua jornada de implementação do ESG. O que a gente gosta de falar sempre bastante, que é a união dos stakeholders em um único propósito, né? Então, o propósito ele tem que estar definido, ele tem que estar alinhado com as iniciativas estratégicas. Então, realmente é algo que tem que ser de top-down, né? Não adianta você criar lá uma área de ESG para desenvolver isso, se você não tiver o apoio da alta administração, ele tem uma grande probabilidade de falhar. Acho que aqui, só para fins de referências para todo mundo, né, a gente trouxe aqui alguns dos principais rankings de sustentabilidade globais. Esses são os rankings que são utilizados muitas vezes pelos investidores, pelas empresas, como referenciais para a estruturação dessa jornada de ESG. Você tem o Refinitiv, que é um dos maiores fornecedores mundiais de dados e infraestrutura, tem mais de 40 mil clientes, 400 mil usuários finais. Então, são referenciais, né? O MSCI também é um dos principais fornecedores de ferramentas e serviços de suporte à decisão para a parte de ESG, e o Sustainalytics, né? Então, aqui são algumas, né? Existem diversos provedores de informação de mercado, tem diversas ferramentas. O mercado vem trabalhando em algumas metodologias que sejam únicas, né? E que sejam, na verdade, equânimes para serem utilizadas pelo mercado, mas essas iniciativas ainda estão em andamento, né? Existem diversos modelos de mercado e que podem ser utilizados pelas empresas para essa jornada aí de transformação do ESG. Aqui a gente só mostra, aqui a gente fala um pouquinho das nossas soluções, né, que tangenciam toda a parte do ESG, né, o que abarca dentro de governança, do environmental e do social. A gente falou um pouquinho no primeiro slide, mas como eu comentei, são diversas, na verdade, temas, né, que tangenciam a jornada de transformação do ESG. Vão desde riscos cibernéticos, gestão de crises, parte de compliance, a tua cadeia de fornecedores, parte de governança corporativa, toda a parte de meio ambiente, descarbonização e a parte de contabilização de carbono, serviços ecossistêmicos, melhoria de eficiência energética. Aqui na parte social, enfim, ainda no environment, redução e tratamento de resíduos. Então, assim, são temas realmente bastante distintos, e quando a gente realmente vai fazer esse tipo de trabalho, a gente traz um time bem multidisciplinar, né? Pessoas com conhecimento em tecnologia, engenheiros, biólogos, e naturalmente, né, cada um desses temas aqui ele pode ser mais relevante dependendo da indústria que a gente está atuando, né? Naturalmente, quando a gente vai para uma indústria de extração, por exemplo, está falando lá de petróleo, mineração e etc., os riscos ambientais e sociais, eles são bastante relevantes, né, pelas questões de impacto no meio ambiente, impacto naquela região das quais aquelas empresas estão extraindo, né, os recursos minerais. E, por exemplo, quando a gente vai para uma empresa de tecnologia da informação, por exemplo, se você olhar a parte de governança
ela é bem mais predominante, porque você tem a questão dos teus fornecedores que você utiliza. Então, cada mercado e cada indústria ela tem as suas peculiaridades que precisam ser avaliadas, né? E aí, quando a gente olha para esses referenciais de mercado, existem diversos modelos que são aplicáveis para cada uma dessas indústrias. Então, eu acho que isso é importante, né? Não existe um modelo único para ser aplicado em todas as empresas. O que existem são referenciais e cada negócio precisa ser avaliado nesse processo de transformação. E aí, para fechar aqui, um último slide só para mostrar para vocês como que a gente costuma, né, fazer esse processo de transformação ESG nas empresas, né? Naturalmente, esse processo aqui ele é muito mais aplicável para empresas de pequeno e médio porte que ainda não tem um nível de estrutura e governança tão evoluído, né? Então, aqui, vamos considerar essas empresas que muitas vezes ainda estão bastante prematuras, né? Existem aquelas iniciativas, muitas vezes, na parte de sustentabilidade, tem algumas iniciativas ali na parte de segurança, enfim, de meio ambiente, mas você não tem isso de uma forma estruturada. Então, como que a gente costuma fazer esse processo, né? A gente costuma fazendo, inicialmente, um processo de mapeamento e classificação dos riscos e oportunidades de ESG. Aqui a gente fala da criação da matriz de materialidade, né? Então, a gente identifica quais são esses principais temas que são relacionados àquele negócio da empresa, quais são os principais riscos que são aplicáveis ao negócio, quais são as principais oportunidades de ESG envolvidas, qual o nível de maturidade que as empresas têm para cada um dos temas que são materiais, e a gente faz uma avaliação dessas iniciativas em andamento. A gente usa para isso alguns daqueles referenciais que eu mencionei acima. Existem alguns outros, né, que, como eu comentei também, então a gente usa esses referenciais. Por que a gente usa esses referenciais? Porque esses referenciais, na verdade, que vão ser utilizados aí pelos investidores ao avaliar o nível de maturidade de ESG das empresas as quais vocês estão implementando, né? Então, a gente faz esse processo de avaliação das metas, indicadores, as estruturas, políticas, processos e controles vigentes naquela determinada organização. Uma vez que a gente faz essa etapa, enfim, a gente contempla um monte de entrevistas. E aí, estou trazendo aqui a nossa experiência, mas naturalmente vocês que estiverem implementando isso internamente, vocês podem fazer isso internamente, né, com recursos internos. Então, fazer um processo de avaliação da estratégia de todas as iniciativas de ESG que a companhia está possuindo em andamento. Como segunda fase, a definição da aspiração, né, de posicionamento do ESG. Então, é onde que você fazer uma avaliação comparativa da complexidade da implementação versus a geração de valor. Então, realmente discutir as iniciativas de ESG à luz da estratégia das companhias, né? Então, quais são as iniciativas estratégicas, onde eu quero chegar, que tipo de projetos que eu quero fazer, qual é a visão que eu quero que o mercado tenha, qual é a visão que os investidores precisam ter, o que eu quero, né, com essas iniciativas de ESG à luz da minha estratégia. Enfim, a gente costuma fazer muito também a questão da análise das exigências regulatórias, né, e a avaliação das tendências para o mercado, lá de comparativa dos principais concorrentes. Então, a gente pega muito informações de mercado, muitas empresas hoje já estão um pouco mais evoluídas, a gente olha, enfim, quais são as iniciativas que foram definidas por elas, o que seus concorrentes estão falando, o que também muitas vezes a gente desafia olhando para empresas de outros mercados, para comparar, faz o alinhamento com as ODS da ONU, indicadores significativos. Então, como a própria ONU, né, tem lá os objetivos de desenvolvimento sustentáveis que as empresas podem se aderir, né, ao Pacto Global da ONU e, à luz disso, definir as suas metas alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Uma atividade que a gente costuma muito fazer também é a avaliação de oportunidades fiscais. Muitas vezes as empresas conseguem obter créditos fiscais que podem ser utilizados em projetos sustentáveis. Então, acho que isso é bastante importante, né? Muitas vezes faltam recursos, e esses recursos muitas vezes podem ser obtidos a partir de créditos fiscais e utilizados em projetos relacionados ao ESG. Bom, uma vez que a gente faz isso, a gente define esse planejamento para a implementação das iniciativas. Aí a gente define as iniciativas aí à luz dessa estratégia, faz um processo de priorização, ajuda na criação dos indicadores para poder monitorar.
e aí, a partir disso, tem um processo de implementação que, aí, na verdade, vai ser definido a partir do nível de maturidade que a gente identificar e à luz aí das iniciativas que forem definidas. Então, assim, de uma forma geral, é dessa forma que a gente visualiza e que a gente atua apoiando as empresas, né, nesse processo de transformação ESG. Bom, acho que eram esses os pontos aqui que eu queria trazer, Werther. Legal. Muito interessante, Eduardo. Acho que é muito conteúdo bom. Márcia, pode ser a próxima? Claro, Werther. Então, prazer, lá. Obrigado, Eduardo. Como o Werther disse, eu sou Márcia Ferrarese, eu sou Managing Director do Pátria, da área técnica de análise de investimentos, na área de infraestrutura, e sou responsável pelo tema ESG também no Pátria, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu acho que eu e o Eduardo, a gente acabou a gente não viu as apresentações um do outro, mas eu acho que o que eu vou colocar é um pouco do onde estamos em cima de tudo isso que o Eduardo falou, tá? A gente, no Pátria, a gente fez aí uma definição do que a gente chamou de ESG para a gente. Então, gerar valor, gerir riscos, ter um engajamento de todo o time da alta direção e estar alinhado com os nossos clientes aí, né? Então, a gente definiu os nossos princípios de ESG baseados no PRI, nos estándares do IFC e utilizando o SASB aí também, né? E aí, como o Eduardo colocou também, isso é uma jornada. E aí a coisa vem numa transformação constante, melhoria contínua, né? Nós começamos, o Pátria tem 30 anos, é um gestor de ativos alternativos, a gente hoje gere em torno de 25 bi de dólar em diversos setores. Então, a gente começou lá em 88, hoje a gente tem fundos de private equity, fundos de infraestrutura, de crédito, de imobiliário, real estate. Em 2017, essa nomenclatura ESG começou a ficar um pouco mais conhecida, a gente olhava mais para meio ambiente, licenciamento ambiental, saúde e segurança, a parte de compliance, e aí a gente viu que precisava dar uma roupagem mais geral nisso, mais integrada desses diversos temas. Então, a gente criou uma política em 2017, a gente criou um fórum para discutir, esse fórum ele é liderado por um dos sócios do Pátria, e está ali, que responde diretamente ao CEO, a gente reviu, a gente se tornou signatário do PRI, publicamos nosso primeiro relatório anual de report e estamos mudando constantemente, aprimorando, tá? Então, como a gente definiu 3 pilares estratégicos da nossa política de ESG, uma que eu invisto em empresas que estão diretamente ligadas aos ODS, que elas podem impactar e estão alinhadas aos ODS. Eu faço gestão de riscos e oportunidades e tenho algumas iniciativas de S ou de G em todo o nosso portfólio, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho de cada um desses pilares e alguns exemplos aí muito em cima de tudo que o Eduardo colocou de como é a jornada aí de implantação, tá? Então, em análise de riscos ou oportunidades, a gente olha o ciclo de vida todo de um investimento, né? Então, a gente tem lá uma fase que é toda a diligência que tem que ser feita para verificar se a gente vai entrar no investimento. A gente tem uma diligência específica de ESG, onde a gente olha riscos e oportunidades. A gente tem algumas perguntas, alguns indicadores que têm que ser respondidos ali. A gente faz um monitoramento depois que a gente tomou a decisão do investimento, então a gente continua acompanhando os indicadores, e depois a gente faz um fact sheet no desinvestimento para mostrar o quanto a gente conseguiu atuar no ciclo, como a gente começou com os nossos indicadores de ESG e como a gente está no final
depois do ciclo de 5, 6 anos onde nós atuamos na empresa e como a gente está colocando essa empresa à venda, tá? Então, para falar de investimento, o que a gente faz, tá? A gente faz um screening de uma tese, no momento do investimento, aqui no nosso primeiro bloco aqui, investimento, tá? Então, a gente faz um screening de tese, a gente vê se ele é aderente, a gente tem uma lista de exclusão do IFC, então a gente não investe em teses que estão nessa lista, em setores que estão na lista de exclusão, a gente tem uma diligência baseada no SASB, nosso questionário de due diligence, a gente aprova a tese no comitê de investimento e depois coloca o plano de ação em andamento, tá? Durante a fase de monitoramento, a gente tem diversos indicadores que a gente captura semestralmente. A gente tem uma pessoa dedicada que olha, analisa dados, tem um scorecard e define planos de ação para esses indicadores se eles não estão adequados. Aqui algum exemplo de indicadores que a gente tem ambiental, quanto que a gente usa de energia renovável, não renovável, quanto a gente tem de eficiência hídrica, quanto a gente tem de material reciclado. A gente fez a nossa primeira medição auditada de gás de efeito estufa em todas as nossas empresas em 2020, a gente levantou 18, 19, em 20 a gente fez o primeiro auditoria externa, em 21 a gente também já está coletando, tá? Aqui no social a gente tem alguns indicadores de saúde e segurança, indicadores de mulher, indicadores de diversidade, jovem aprendiz, na parte de governança, política de compliance, códigos de ética, canal de denúncia, anticorrupção. Então, 100% das nossas empresas tem que estar com tudo isso implantado até o final do primeiro ano de vida da empresa. E aí, no momento do desinvestimento, a gente faz um fact sheet, que ele tem aqui, vocês podem ver do lado esquerdo aqui, a gente tem para cada uma das dimensões o scorecard com aqueles indicadores por E, por S e por G. E aí depois a gente tem, na parte direita aqui, a gente tem um scorecard de cada uma das empresas, um scorecard geral. Aqui, as que estão menores são as empresas mais novas, as que estão com algumas que não têm ainda implantação, e a gente colocou aí que todas as nossas empresas têm que estar com mais de 60% desse scorecard, agora que a gente implantou, que foi implantado em 2020, tá? Então, passando agora um pouquinho para o segundo pilar, que é o pilar de alinhamento aos ODS, a gente tem aqui como energia renovável, é um grande pilar nosso de investimento, tá? A gente tem um primeiro investimento em renováveis em 2006, onde a gente aportou $500 milhões em projetos renováveis. Em 2011, a gente aportou mais perto de $190 milhões no Chile e no Peru. E o ano de 2019, a gente comprometeu mais $325 milhões em energias renováveis, e estamos agora em captação de mais um fundo de renováveis de $1 bi só para energias renováveis, tá? Então, ele tem PCH, tem eólica e tem solar. A gente acabou de colocar em operação, entrou em operação em outubro deste ano, 450 mega de energia solar na Bahia. E aqui do lado direito é um pouquinho das contribuições, como a gente calcula a contribuição que a gente tem em cima desse portfólio de $1 bi, o quanto a gente tem de emissões evitadas, quanto a gente tem de consumo de água evitado, vagas de emprego, capital alocado. Então, a gente consegue aqui dizer que a gente consegue ter um impacto de $14 bi em cima do $14 milhões em cima do $14 bi em cima de $1 bilhão investido, tá? Então, aqui como que a gente consegue entender o quanto a gente consegue impactar em cima de investimentos diretamente ligados no core.
E aí, o último pilar aqui que a gente definiu foi iniciativas de ESG em todas as nossas investidas, tá? Então, a gente promove algumas iniciativas do tipo projeto para redução de consumo de energia. Esse ano, a gente fez uma contratação de uma consultoria que olhou todo o nosso portfólio para verificar potenciais reduções no consumo de energia. Usar Mercado Livre, desde coisas básicas, aí, redução de usar a lâmpada LED, implantação de painel solar nas praças de pedágio, nas nossas rodovias, troca de energia do grid por energia do Mercado Livre de fonte renovável. A gente, para o ano agora de 2022, a gente tem um projeto para todas as nossas empresas de uso de reuso e de reciclagem. Então, aqui eu estou dando aqui, esse ano de 2021, a gente elegeu, dentre esses 3 pilares aqui, o que a gente ia trabalhar no G, no S e no E, tá? Então, no E aqui foi o que eu falei, o projeto de energia ia ter as emissões auditadas. Deixa eu ver se está na sequência aqui para eu ir falando para vocês. Não está na sequência, mas na parte do social, a gente elegeu diversidade e inclusão, tá? A gente começou um grande projeto. Para vocês saberem, mercado financeiro é um mercado bastante complicado para o tema diversidade e inclusão, então a gente está trabalhando muito forte para melhorar condições, número de mulheres, acho que aqui está errado, aqui, só vou mudar a sequência, tá? Número de mulheres, número de jovens aprendizes, negros, então a gente está trabalhando nesse pilar no ano de 2021. A gente conseguiu já ter números acima da média setor de private equity, não são números ideais ainda, mas a gente está trabalhando bastante nesse pilar aqui. No pilar energia, a gente trabalhou redução de consumo de energia e na emissão, no mapeamento e na auditoria das nossas emissões de gás de efeito estufa, tá? E na parte de integridade ética, a gente tem que ter, como eu disse lá atrás, 100% das nossas empresas com comitê de ética, código de ética e canal de denúncia implementado no primeiro ano das empresas. Então, a gente está trabalhando aqui, o treinamento ainda não está adequado, a gente está aprimorando aqui para 2022. Acho que era isso que eu tinha um pouquinho. Só mais uma coisa, nós somos aqui participantes da BVCAP, tá? A gente está com um programa aqui também de Contrate um Jovem, que a gente colocou, e temos e a gente constituiu em 2020 um instituto, aí, filantropia mesmo, que é um instituto em parceria com a 20 Partners, Warburg Pincus e Carlyle, para educação, com a intenção de melhorar a educação para educação de até como se fala, ensino fundamental, tá? E aqui o comprometimento da nossa alta liderança, né, que é comprometidos à nossa missão de entregar retornos sustentáveis por meio de uma gestão eficiente, responsável e transparente dos nossos investimentos. Isso é uma mensagem do nosso CEO, aí, e lembrando, né, como o Eduardo também disse, quer dizer, se a gente não tem a alta liderança junta, comprometida, fica muito difícil qualquer implantação de ESG, tá? Então, a gente está aqui numa jornada, a gente já deu muitos passos e temos certeza que a gente tem ainda alguns passos a dar, mas que a gente está no caminho certo aí. Então, acho que era um pouquinho aqui dividir com vocês como que a gente está vendo e qual que é o nosso caminho aqui no Pátria. Márcia, muito interessante, a gente vive hoje com muita notícia esquisita relativa ao âmbito político e econômico brasileiro, mas
você traz para a gente muito alento, de muita coisa positiva acontecendo, né? E em grande escala, né? É bastante, Werther. Assim, para a gente tudo é sempre números muito grandes, né? Dado o montante de capital que a gente põe para trabalhar em vários setores, então é bastante importante que a gente seja muito educado e muito responsável na colocação desses temas, dado que a gente tem uma responsabilidade muito grande, dado que a gente está fazendo infraestrutura com as localidades onde a gente atua e com o meio ambiente, porque a gente tem que deixar melhor do que a gente encontrou. No mínimo, melhor do que o que a gente encontrou. Não, mas é muito bom ver a iniciativa privada fazendo todo esse movimento, né? Não ficar dependendo de governo. É essencial que a gente faça o nosso papel aqui, né? Porque a agenda de governo ela é muito importante. O governo tem que dar as diretrizes, mas o desdobramento ele vem para a iniciativa privada. A iniciativa privada é que está implantando os projetos que a gente tem aqui. Eu falo muito em infraestrutura porque é a minha área, né? Então, a gente está vendo aí as concessões, as PPPs, todo o projeto de saneamento que o governo deu através aí do marco regulatório. Quer dizer, a gente tem o governo dando as diretrizes e a iniciativa privada com bons projetos e com o capital para poder implantar isso, né? Então, o desdobramento de desse arcabouço de ESG, ele é empurrado por governo, mas a gente tem aqui o papel da sociedade, da iniciativa privada para ramificar e implantar. Excelente. Obrigado, Márcia. Michele, quer puxar o gancho aí de diversidade, inclusão, sustentabilidade na Merlin? Com certeza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Me avisa quando vocês estiverem. Já está compartilhando, agora é só botar em tela cheia e seguir em frente. Bom, aqui eu vou compartilhar um pouquinho os nossos compromissos. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas a Leroy Merlin, ela é parte de um grupo francês familiar, né? Então, a gente tem um board de acionistas da mesma família de mais de 200 pessoas, que torna o trabalho bastante interessante. E a gente vinha trabalhando muito a questão da sustentabilidade, mas de forma desestruturada, e mais recentemente, há 2 anos, junto todas as 25 empresas do grupo, né? Então a gente tem a presença nesses diversos países com várias bandeiras, nós começamos a trabalhar num roteiro para se tornar uma empresa de impacto positivo, né? É um exercício bastante interessante. Essa pressão, no nosso caso, veio do mercado, mas também veio muito das novas gerações da família que começam a assumir a liderança da organização, e já com essa cabeça nova do impacto, empresa de impacto positivo, né? Onde é que está pautado toda a nossa estratégia? A gente, obviamente, se alinhou às ODS da ONU, né? E a lei francesa, né? A gente faz a nossa declaração de resultados extrafinanceiros, que faz parte da legislação francesa, e aqui no Brasil, muito conectado com o GHG Protocol, com o Grupo Ethos e todos outros grupos que nos ajudam a trabalhar as melhores práticas disso aí. E aí, a base do nosso modelo está nessa casinha, né? Nós somos uma empresa de home center, né, ou de melhorias do habitat. Então, nada mais justo de que o nosso modelo esteja pautado nesse formato. Lembrando que a gente é uma empresa aqui no Brasil hoje com mais de 11 mil colaboradores, e o trabalho de sustentabilidade, de diversidade, toda essa questão, ela precisa ser tratada em todos os níveis. Então, a gente teve um exercício muito forte de tornar todo esse material acessível para todos na nossa organização, do nosso diretor-geral, ao assessor de logística, ao assessor de venda, que está na ponta da nossa organização. E o modelo está pautado, primeiro, numa base de responsabilidade comum, são os mínimos. E aí, nos mínimos, a gente tem o bem-estar dos nossos colaboradores, as questões de diversidade, o cuidado com a ética,
a solidariedade com o entorno, a segurança, né? Então, a gente tem uma política de safety first, de segurança, de 0 acidentes dentro das nossas lojas. E do ponto de vista ambiental, a questão de resíduos, transportes, digital, segurança de dados, as emissões, a pegada de carbono. Então, a gente colocou os produtos positivos, a questão da biodiversidade, tá? Então, esses são os mínimos que a gente tem. E depois a gente tem, sustentando isso, 2 grandes pilares, que são os DNAs, que tem muito a ver com a nossa forma de ser e com a nossa ambição. Então, de um lado, a gente tem o desenvolvimento humano, do outro lado, a melhoria do habitat, a melhoria da casa, né? A gente tem uma visão de que a gente quer ser útil para nós mesmos, para o mundo, para o planeta, né? Então, a maior casa que tem é o nosso próprio planeta, né? 4 lideranças, que é a nossa forma de conquistar e contribuir com os nossos clientes, os nossos ecossistemas, seja de colaboradores, de instaladores, e isso numa criação de valor. Então, a gente começa a trabalhar a criação de valor e a mensuração do resultado da nossa organização, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista humano e ambiental, que aí a gente entra exatamente no modelo do ESG, né? Então, se eu puder explicar um pouquinho para vocês algumas das ações práticas em relação a isso, então, do lado do desenvolvimento humano, então a gente tem um trabalho muito forte de liderança e engajamento local. Então, a gente começa a trabalhar não só os entornos das nossas lojas, mas também o desenvolvimento de fornecedores locais. Como é que a gente melhora o nosso entorno local? Desenvolvendo fornecedores locais, reduzindo a nossa dependência de fornecedores internacionais, reduzindo a pegada de carbono e desenvolvendo as comunidades no nosso entorno. A outra pegada é a pegada da aprendizagem. Então, a gente tem um investimento fortíssimo em treinamento, em formação, e aumento do nível educacional das nossas equipes e do nosso entorno também. Então, tem um lado dessa educação. Do lado da melhoria do habitat, a gente está trabalhando muito forte na liderança de disponibilizar soluções positivas. O que a gente quer dizer com isso aqui? Desde trabalhar as matérias-primas, de onde elas estão vindo, a rastreabilidade, então todas as madeiras vendidas na Leroy Merlin hoje têm um selo de rastreabilidade, a retirada de produtos que causam danos ao meio ambiente, que haja outra possibilidade de troca, a criação das nossas marcas próprias, trabalhando muito forte na questão de durabilidade, reuso, uma cadeia de economia circular, de reaproveitamento, e também, não só dentro dos nossos produtos, mas como que a gente ajuda o nosso ecossistema de instaladores e os próprios clientes em como ter um lar mais positivo, né? Como trabalhar isso de uma forma mais consistente, tá? A gente fez o grande lançamento dessa plataforma há 2 anos, um pouco antes do início da pandemia. A pandemia foi um momento da gente mostrar muito dessa questão do comprometimento com o nosso entorno e com os nossos colaboradores. O trabalho de diversidade, ele é muito forte. A gente tem 2 grandes comitês, que é o Comitê de Diversidade e o Comitê de Sustentabilidade, que são comitês nacionais que têm presenças de todos os níveis, então, de diretores de loja, a analistas, nós temos todos os grupos representados, e ali a gente discute e traz os temas importantes em relação a isso. Em diversidade, a gente tem feito um trabalho muito forte, principalmente relacionado à equidade de gênero, racial, PCDs e LGBT, tá? Então, temos grupos de afinidade, temos muitas ações feitas, e a gente tem tido uma evolução muito interessante. Hoje a gente já conta com 37% de mulheres na liderança, 42% são mulheres na população da organização como um todo, 37% na liderança são mulheres. Então, é um trabalho longo e de inclusão, de desenvolvimento em relação a isso. O nosso comitê de ética tem ganhado muita força nos últimos anos, trabalhando fortemente as questões de integridade, de assédio, de maneira muito aberta e transparente. Do lado ambiental, a gente começa agora a colocar
nos bônus, na remuneração variável dos nossos executivos. Então, eu mesma, como executiva responsável pela área, tenho várias metas de impacto positivo atrelado ao meu bônus. Então, além das metas tradicionais de negócio, eu tenho pegada de carbono, eu tenho metas de acidente. Isso ajuda muito nesse processo, né? A gente foi reconhecido agora recentemente com todo o trabalho em relação aos prédios, aos nossos edifícios, a questão do trabalho de reciclagem dos nossos resíduos, né? Então, hoje, a gente já atingiu a meta de 70% de reciclagem dos nossos resíduos, o que é bastante difícil, considerando a média brasileira de reciclagem, né? E agora a gente está aprofundando cada vez mais para saber exatamente aonde o nosso entorno está indo, aonde estão indo esses resíduos, se eles estão efetivamente, as localizações, o destino final é o que deveria ser. Então, cada vez mais aprofundando nesse processo de responsabilidade, né? A gente, a cada 2 anos, a gente lança um relatório de sustentabilidade, onde está absolutamente de forma transparente tudo isso que eu estou falando para vocês, com os resultados concretos, de forma auditada, né? Então, se você entrar no Google e colocar relatório de sustentabilidade Leroy Merlin Brasil, você vai ter acesso a esse documento, onde vocês vão encontrar as várias ações. Obviamente, esse é um trabalho de formiguinha, que começa pela alta liderança, que tem que estar efetivamente comprometida com esse processo, mas que ele tem que chegar a todos os níveis, e a gente tem feito um processo de engajamento muito forte de todo o nosso entorno, e traduzindo e colocando isso de uma forma que cada colaborador consiga entender o seu impacto. Todas as 45 lojas da Leroy Merlin Brasil possuem um comitê de sustentabilidade. Então, esse comitê de sustentabilidade trabalha nas questões humanas, mas principalmente nas questões de resíduo, de economia circular, das questões do entorno. Essa é uma forma da gente ir conectando, através de muitos multiplicadores, essa mensagem. E se você me perguntar assim, hoje, esse é um dos nossos grandes diferenciais no mundo, com uma competição por talentos tão gigantesca, por tantas coisas acontecendo, essa é uma dos pilares que efetivamente engaja os nossos colaboradores, que engaja e encanta as novas gerações, principalmente, né? Hoje, quando eu participo dos programas de porta de entrada, que são os estagiários, os trainees, as primeiras perguntas que esse público me faz se o nosso comprometimento, qual é o nosso comprometimento com esse tipo de causa, e se isso é de verdade, se isso acontece na prática. Então, é bastante interessante poder mostrar isso e mostrar esses resultados frequentes, né? E você vai vendo, cada dia a gente vai colocando mais um passo e aprofundando isso de forma mais visível. Então, globalmente, o grupo colocou uma nova cadeira no nosso C-Level global, onde a gente coloca a gente tem uma diretora responsável por todo o tema de sustentabilidade e que tem uma mesa no assento global do nosso board. Aqui dentro, no Brasil, a gente já tem uma diretora que trabalha no meu time, também responsável. Então, a gente começa a ter colocar foco, dedicação e atenção. Senão, o Eduardo no início mencionou muito bem que fazer por fazer, ou fazer para mostrar para a sociedade é muito pouco, ela não se sustenta. Ela precisa de esforço, ela precisa de foco e ela precisa de energia depositada. Eu falei bem rapidinho, porque eu acho que a gente pode aproveitar as perguntas do grupo para que vocês possam perguntar casos reais que a gente possa compartilhar com vocês. Excelente, Michele. Muito interessante. Eu não sabia que a Leroy Merlin já estava tão avançada. E um ponto que me chamou a atenção foi que, as temáticas já vêm de longa data até. Uhum. A terminologia ESG é mais recente, mas é 2005. Mas tanto você quanto a Márcia trouxeram os elementos dos últimos 2, 3 anos, o progresso, como se acelerou, uma transformação em um tempo muito curto, dado a grandeza aí dos movimentos, né? Uhum.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso já era, a gente já vem falando disso, mas de forma, o nome mudou, né? Eu lembro que quando eu comecei era CSR, e a gente foi evoluindo nas definições, nos modelos, mas o que eu acho que agora a gente tem um momento onde isso ficou insustentável. Eu acho que é papel de todos os atores da sociedade, não só uma questão de governo, né? Mas é uma questão, seja minha como indivíduo, seja de uma organização privada como a Leroy Merlin, né? E é interessante, tem uma anedota que contam quando a gente fez o primeiro lançamento, que eu falei para vocês que a gente é uma empresa familiar e que são as novas gerações que estão sendo preparadas para assumir a empresa nos próximos anos, que começou uma pressão mais forte para que ações mais concretas fossem tomadas. E eles contam, uma das empresas do grupo é um supermercado muito grande, né, concorrente do Carrefour lá na Europa, principalmente na França, e que a juventude, né, os acionistas mais jovens começaram a não querer usar os produtos ou não comprar no próprio grupo enquanto ações mais fortes não tivessem sido tomadas. Então, é quase contado como uma anedota, mas eu acho que mostra muito do engajamento das novas gerações com esse tema e com a urgência, né, de tudo que a gente vê na COP e em outros fóruns em relação a esse tema, né? Sensacional. Eu tenho essa pressão doméstica, em casa. A minha filha faz uma pressão danada para essas mudanças. E a gente está mudando muita coisa lá em casa a partir dessa pressão. Muito interessante também. Tanto, exatamente, a nova geração já vem com uma pegada bem diferente mesmo. Legal. Chico é diferente. Guilherme. Olá, Werther. Boa noite. Um prazer muito grande estar com você aqui. Obrigado pelo convite. Agradecer e dar os parabéns também para o Eduardo, Michele e Márcia aí que me precederam aí nesse bate-papo, né? E o tema são transformações organizacionais, né? E a gente pôde ver na apresentação de cada um deles o quanto as respectivas organizações já mudaram, né? Transformaram, se adaptaram para esse tema de ESG. Que como você acabou de comentar com o Michele, o Werther, não é um tema novo, né? 2005 você comentou. Mas, de fato, uma atração mais forte nas organizações começou a ocorrer mais recentemente, né? A gente tem visto isso em todas as organizações. A ABRH tem participado desse tema também de uma maneira bastante próxima. Realizamos, há 2 semanas atrás, um fórum onde esse tema também foi abordado, né? A gente chamou de um CHRO Fórum, onde esse tema ESG também foi abordado, trouxemos casos e temos promovido essa conversa de uma maneira bastante intensa junto aos colegas de RH. A Michele comentou, né? Talvez o tema era tido como sociedade, como algo ligado à responsabilidade social corporativa, né? Ou eventualmente até como sustentabilidade. E aí dentro de sustentabilidade a gente tinha o triple bottom line, né? Que era o econômico, social e o ambiental, que agora nessa nova roupagem, mas que é importante porque de fato deu essa tração que a gente acabou de comentar de uma maneira bastante intensa para as organizações. Quando a gente, olhando sob a ótica da primeira letra, né, do ambiental, do E, a gente tem visto de uma maneira muito intensa o fórum de Davos agora recentemente, né, a gente tem visto que o tema carbono é algo que está absolutamente presente nas organizações. As organizações estão sendo bastante pressionadas, né, não só do ponto de vista interno, né, dos próprios colaboradores, né, de uma maior conscientização para isso, mas de uma maneira mais ampla da própria sociedade, né, para que, de fato, possam adotar um papel reparador, né? Porque o que nós herdamos hoje, a situação que nós temos hoje, aquecimento global e todos os impactos ambientais, eles são fruto de um descuido, né? Até por desconhecimento, descuido de nós mesmos, né? De anos passados. Então, essa conscientização que a gente viu muito claramente desenhado aqui nessas apresentações que me precederam, mostram
claramente a preocupação que as empresas têm, né, não só de se tornarem melhor preparadas para o futuro, mas, além disso, reparar o erro, reparar os problemas, né, os impactos que nós mesmos causamos nas empresas, no meio ambiente. Acho que cada uma das apresentações também deixou bastante claro um papel que nós, enquanto líderes das organizações, né, principalmente por termos acesso à informação mais qualificada, temos, né, a nossa responsabilidade de um papel educador, né, na sociedade, né, junto às próprias colaboradores das próprias empresas, mas na sociedade como um todo, né? Você mencionou, né, Werther, a pressão que você sofre dentro de casa. Eu acho que isso porque é fruto de uma geração que tem muito mais consciência, informação e que exerce essa pressão que é bastante sadia. Quando a gente vai para a segunda letra no social, não há dúvida nenhuma que o impacto da pandemia, de fato, potencializou uma série de questões que nós estamos vendo hoje, né, e já de uma maneira bastante presente nas organizações. Eu queria destacar aqui, dentro desse conceito do S, não só a responsabilidade que as empresas têm, né, herdadas lá atrás, né, como a própria Michele comentou, da responsabilidade social corporativa, que foi bastante exercida agora durante a pandemia. Vocês vão se lembrar do número de pessoas que se voluntariaram para ir para a linha de frente durante a pandemia, para exercer o trabalho, né, para poder ajudar no controle da pandemia, quer sejam psicólogos, né, um grande número de enfermeiros, profissionais da saúde que nem estavam diretamente ligados, mas que se voluntariaram para poder ajudar. Soma-se a isso, e aí eu acho que a Márcia, vinda do setor financeiro, pode confirmar, as grandes somas que os bancos, né, que o sistema financeiro, de uma maneira mais ampla, aportou, né, do ponto de vista financeiro, aportou para fazer combate, né, para a gente poder fazer frente e tentar debelar a pandemia, e felizmente isso foi ajudou muito, né? A gente teve, claro, um impacto muito grande, mortes, etc., mas só não foi maior porque a gente, enquanto sociedade civil, se organizou muito, né? E pudemos, não só individualmente, mas de uma maneira coletiva, várias empresas fizeram doações, a ABRH também se engajou numa campanha de doação de cestas básicas, junto com o Gerando Falcões, e várias empresas também adotaram esse tipo de situação. Fechando esse bloco do S, né, do social, já foi mencionado aqui, mas eu queria reforçar a importância do tema inclusão da diversidade, né? Felizmente, as empresas também têm se preocupado de uma maneira bastante intensa, e todas elas, né, tanto Pátria quanto Leroy, mostraram aqui a preocupação de buscar uma força de trabalho, né, os seus talentos de uma maneira ainda mais diversa. E a gente tem visto isso também com todos os colegas de recursos humanos que, em sua grande maioria, têm essa responsabilidade de promover a diversidade dentro das organizações, presentes no dia a dia. Bom, e finalmente, em cima do último tema, da última letra, né, em termos de governança, o que a gente tem visto de uma maneira bastante intensa é exatamente essa preocupação de deixar cada vez mais claro o papel e responsabilidade dos grandes agentes que compõem a governança das organizações, né? Quer sejam os executivos, quer seja conselho, quer sejam os comitês, né? Eu acho que um instituto como o IBGC, né, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, também tem cumprido um papel importante nesse sentido, de formar cada vez mais conselheiros, né, e preparar conselheiros para assumir as cadeiras nas organizações, quer seja em comitês ou quer seja em conselho, e o que é muito importante, porque é através de aprofundar conhecimento, rever as práticas, é que a gente vai garantir uma governança ainda mais intensa. Junta-se a isso, né, o que já foi apresentado anteriormente, essa preocupação do ponto de vista ético, né, a instalação dos comitês dentro das organizações de compliance,
a implantação de comitês que se preocupam e que tratam os canais de denúncia, e que, em alguns casos, dependendo da criticidade, passam, né, pela área de RH, ultrapassam o comitê de pessoas e, dependendo dos casos, chegam até ao conselho, o que é, de certa forma, desejável, dependendo da gravidade do tema que é colocado no canal de denúncia. Isso por quê? Porque há uma pressão bastante grande da sociedade para o tema transparência, né? Eu acho que as organizações têm sentido, de uma maneira bastante forte, essa preocupação de não só a gente juntar e ser coerente, né, discurso e prática, mas de cada vez mais dar transparência através dos relatórios, né, que todas as empresas publicam com bastante frequência e que, de fato, prestam contas para a sociedade. Queria concluir em mais um minutinho, só tentando dar um pouco de perspectiva de futuro também em relação a esse tema, né? Eu acho que ESG não é um tema que se esgota no curto prazo, está ganhando uma atração, ganhou uma atração muito grande, deve ganhar cada vez mais uma atração nos próximos anos, principalmente por questões que nós já comentamos, de pressão da sociedade, de uma maior conscientização, né, de toda a comunidade, porque é o certo a se fazer, né? Mesmo a grande questão que a gente tem se colocado, né, e uma discussão dentro da própria BRH é o seguinte: vamos pegar isoladamente só um tema diversidade e inclusão, né? E a gente tem debatido muito, né? Michele, como colega de RH, sabe disso, da importância do ponto de vista e do que gera de resultados uma organização que tenha dentro da sua força de trabalho uma população diversa. Isso é excelente, né? E que seja incluída. Mas, e gera resultados, né? Porque a organização fica com mais qualidade, gera mais inovação, etc., até porque representa a comunidade de um modo geral. Mas vamos imaginar que não gerasse resultado econômico. Ainda assim, a gente deveria fazer, porque é o certo a ser feito, né? Porque é isso que representa a nossa comunidade. Então, o que é bom é que, além de tudo, além de ser certo, o que é certo a ser feito, a gente ainda consegue gerar bons resultados para as organizações. Então, eu acho que nos próximos, o que a gente precisa construir nos próximos 10 anos tem que ser construído a partir de hoje, né? É a nossa responsabilidade, enquanto líderes organizacionais aqui presentes nessa webinar e os que estão nos assistindo, de assumir essa responsabilidade junto à sociedade. Transformação digital veio e tem um impacto importante nesse contexto como um todo, né? Causa impacto grande do ponto de vista de emprego, há uma demanda importante para a capacitação da mão de obra, principalmente em relação à questão de tecnologia, né? E traz um impacto bastante grande no estilo de vida da comunidade de um modo geral, né? Da sociedade de um modo geral, mas impacta também nas questões de saúde, né? Impacta nas questões da educação e em última análise, nas relações que se estabelecem dentro da empresa, né? Então, acho que nesse sentido, e concluo aqui com o último tema, é de que é muito importante que, dentro desse processo evolutivo, né, que precisa ser um processo evolutivo, cada vez mais novas métricas sejam incorporadas, sejam revistas e aprimoradas dentro de ESG de uma maneira mais ampla. Então, esses eram os comentários, Werther, que eu queria fazer, e estou à disposição para a gente continuar esse papo aí junto com os demais. Muito obrigado. Muito bom, Guilherme. Você fez uma boa conexão entre todos os palestrantes. Muito, muito legal. Vou aproveitar, então, passar o painel para o Eduardo, que vai moderar aí o primeiro debate. Obrigado, Werther. Obrigado, Guilherme, Márcia, Michele. Acho que foram ótimas colocações aí. Acho que foram experiências bastante importantes e eu acho que aqui é interessante, né, para a gente entender um pouco como que as empresas de vocês estão conduzindo, né, essa jornada de transformação ESG internamente. Guilherme, eu queria aproveitar assim, o gancho aqui dos seus pontos relacionados aqui a recursos humanos. Tanto a Márcia quanto a Michele, né, falaram um pouquinho das iniciativas que as empresas elas estão fazendo para tentar melhorar um pouco as questões de diversidade, de inclusão no ambiente de trabalho, capacitar, né, as forças de trabalho que vão atuar nos negócios delas, né? Aí eu queria perguntar para você, Guilherme, se a gente for olhar para o profissional de ESG, né, a gente viu um tempo atrás
enfim, há 10 anos atrás, você tinha os profissionais na área de sustentabilidade se desenvolvendo de uma forma bastante forte. Você viu, há uns 15 anos atrás, parte de segurança do trabalho, parte de engenharia de meio ambiente também se desenvolvendo. E agora a gente tem um novo profissional que é com perfil de ESG, né, que abarca muitas vezes diversas competências, né? Eu não sei se você tem alguma perspectiva que poderia passar para a gente sobre como que as empresas hoje estão buscando, se existem esses profissionais disponíveis no mercado, se existe a dificuldade para conseguir essa mão de obra, como as empresas estão formando também esse tipo de profissional, né, que vai não só atuar no processo de estruturação, mas também de acompanhamento dessas iniciativas. Eu não sei se você teria alguma perspectiva que pudesse passar para a gente. O Eduardo, eu acho que a própria Michelle deu um exemplo interessante, que dentro da Leroy houve uma mudança organizacional onde uma pessoa assumiu uma posição como essa, né? A gente tem visto cada vez mais empresas que, principalmente as empresas que têm uma preocupação, uma consciência maior, né, estão mais avançadas do ponto de vista dos temas ligados a ESG, assumirem esse tipo de, revisitarem sua organização, seu desenho organizacional e considerarem eventualmente alguma posição específica que trate esse tema de uma maneira mais ampla. Não é ainda uma tendência bastante consolidada, né? O que nós temos visto boa parte dessas responsabilidades estão abaixo da própria área de recursos humanos, né? Pelos temas que, né, não só de governança, mas também pelos temas de responsabilidade social. Mas, evidentemente, há uma necessidade, e é ótimo, né, que esse tipo de discussão esteja ocorrendo aqui, e há um número grande de bons programas sendo oferecidos no mercado para capacitar não só profissionais de recursos humanos que passam a englobar esse tipo de responsabilidade e outros que eventualmente queiram assumir uma responsabilidade com essa magnitude, né? Então, até porque passa por questões às vezes técnicas, né, que exigem um olhar, né, uma qualificação, tais como impacto no que se refere à questão ambiental, né, mensuração, compensação de carbono, etc. Então, há questões técnicas que vêm lá atrás do modelo de sustentabilidade que precisam ser revisitadas e incorporadas. Então, o que eu tenho visto, Eduardo, é um pouco por aí. Tem formação, né, tem bons cursos, precisam ser pesquisados, porque no meio aparecem coisas que também não são tão aprofundadas, mas tem gente bastante capacitada ajudando em fazer essa entrega para os profissionais, e há uma discussão interna realmente nas organizações no sentido de dar uma maior visibilidade e poder organizar esse tema dentro da governança das empresas. Tá ótimo. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Bom, eu vou mudar um pouquinho agora do tema, né? Vamos aproveitar um pouquinho, né? A Márcia teve uma experiência bastante interessante agora, né? Recente, ela participou lá do evento lá da COP26 e Márcia, queria ver se você podia dividir um pouquinho para a gente aqui como é que foi a sua experiência, né? De estar presente lá na COP e quais são os potenciais implicações, né? Que você vê, né? Internamente, né? À luz do que foi discutido na COP para o próprio Pátria. E também para as organizações de uma forma geral, né? E aí depois eu vou pedir logo na sequência, Michelle, sabe também que a Leroy participou, né? Teve participação também lá na COP, se você puder passar um pouquinho da sua visão aqui para a gente também, de como isso vai impactar ou pode impactar aí as outras organizações. Aí, Eduardo, colocar aqui um pouquinho, né? É uma experiência extremamente gratificante. A gente está num momento ali que estavam todos com o mesmo propósito, né? É uma agenda de governo, não é uma agenda do setor privado, é uma agenda onde se estão discutindo as metas definidas no Acordo de Paris de 2015 e ratificações e algumas retificações nessas metas, né? Foi muito, pessoalmente, assim, eu estava num lugar que está mudando a história. Eu posso te dizer que todas as metas são para 2050, né? Então, quando eu estiver em 2050, daqui a 30 anos, eu posso dizer o seguinte: eu estava lá quando isso foi escrito
e eu vi acontecer ou não, espero que eu veja, que eu esteja aqui para ver acontecer e que realmente aconteça essa redução de emissões para que a gente esteja aí no 1,5 grau só de aumento de temperatura. Então, assim, eu estava ali num lugar pessoalmente muito gratificante de onde está se escrevendo a história. Então, e em termos de como isso vai acontecer, eu acho que tem coisas muito importantes foram definidas ali, metodologia para precificação de carbono, uma metodologia entre países, uma metodologia para o setor privado, ainda tem muito a se fazer, desdobramentos disso. Foi a primeira vez que se falou em redução de emissões de combustíveis fósseis, muito importante também, nunca tinha se falado disso, é muito difícil para países mais pobres, porque dependem muito de carvão. Índia foi muito contra essa redução, porque eles dependem muito do carvão, e a transferência de capital e tecnologia dos países mais desenvolvidos para os países em desenvolvimento, né? Então, existe ainda a intenção, a estratégia, tudo isso foi colocado, tem muito capital a ser disponibilizado. O que ainda está aí a se saber como vai ser feito é o operacional e tático, né? A estratégia está definida, aí é como isso vai acontecer. Mas eu acho que realmente é um momento muito importante que a gente tem que aproveitar isso, porque mudou, eu tenho sentido que mudou a chave, não é só discurso, as pessoas estão colocando em prática o tema ESG, né? A gente foi muito, eu coloquei aí que a gente começou no Pátria a falar mais estruturadamente do tema em 2017, mas esse último 2020, 2021, teve uma aceleração muito forte. Existe um impulso muito grande, um empurrão aí de fora, de investidores que está levando, mas assim, se a gente não engajar, vai ser atropelado. Então, aqui não é eu acho que não é o se vai ser feito, mas quando, porque quem não fizer vai ficar para trás. E eu acho que a COP mostrou muito isso. Márcia, é interessante você trazer isso, porque a Andressa, que é a diretora de desenvolvimento sustentável, que está no meu time aqui na Leroy, foi quem foi nos representar na COP, e eu falei exatamente para ela o que você falou, como você se sentiu, que, assim, ela está num lugar onde está sendo feita história, né, e é onde as coisas, onde as discussões do que vai acontecer sobre o futuro do nosso planeta estão no auge, onde a gente tem todos os olhos do mundo para esse movimento. A gente foi à COP para apresentar um dos nossos cases, né? Então, a gente foi apresentar o nosso case de certificação Aqua, onde, através das certificações e de todas as mudanças nos nossos edifícios, a gente conseguiu a economia de mais de 3 milhões de quilowatts de energia, menos de 3 mil toneladas de CO2 na atmosfera, né? Então, a gente foi apresentar esse case, e o que é interessante primeiro, a conexão entre todos, a gente estava ali num grupo de troca de experiências, então a gente teve a oportunidade de se conectar com outros grupos, seja da iniciativa privada, seja do próprio governo, no Brasil, sobre essas coisas, e a gente acredita muito que a gente tem um papel, sendo o número 1 do nosso mercado de home center, que a gente tem um papel forte em influenciar a nossa cadeia de valor. Então, ali também o nosso comprometimento de longo prazo, seja com as ações de governo, mas seja também influenciando a nossa própria cadeia, os nossos fornecedores, e ali a gente reforça isso e continua muito engajado e dentro das discussões mais atualizadas sobre o tema. Então, acho que esse foi um pouco o sentimento para nós do time de sustentabilidade aqui da Leroy. Bacana. E alguma ação diferente, acho que assim, alguma diretriz diferente em relação ao que vocês estavam planejando, implementando, enfim, alguma mudança de caminho pós-COP26, ou ainda está muito recente para
para avaliar qualquer tipo de impacto no programa de vocês, né, de ESG? Eu acho que em relação ao nosso programa ainda está muito recente. Quando a gente olha o que aconteceu no final, o acordo que foi assinado, entende-se que não foi tão satisfatório quanto deveria ser, né? Então, as discussões pós-COP existe um certo grau de frustração em relação ao resultado. Mas para nós não muda, não teve grandes mudanças, porque a gente já estava comprometido com muitas dessas coisas. Agora a gente vai começar no ano de 2022, pós-pandemia, também a reativação dos vários grupos internacionais. E aí pode ser que a gente comece a ver mudanças mais fortes em relação ou a aceleração de algumas metas, talvez possa ser o caminho possível, né? No nosso caso aqui, a gente está bastante forte aí. A gente já vinha fazendo as nossas medições de carbono, investimento em renováveis. A COP, para o nosso lado, eu falo muito em infraestrutura, tá, gente? Assim, a COP falou muito de energias renováveis, hidrogênio verde, como uma nova fonte de energia, baterias, então tudo leva à redução de combustíveis fósseis aí. Então, para a gente já sempre teve, desde 2006, energia renovável, eu acho que é sempre uma intensificação e busca de novas tecnologias. Então, o que a gente pode fazer em tecnologia, porque a gente só vai conseguir essas reduções com tecnologia. A gente depende de uma aceleração de tecnologia para que a gente consiga atingir essas metas de descarbonização. Tá ótimo. Obrigado, Márcia e Michele. Bom, a gente vamos caminhar aqui para o final, né, do nosso painel. Queria lançar acho que um último ponto aqui, que queria estar ouvindo um pouquinho de vocês, para a gente finalizar. Queria que vocês compartilhassem um pouco a visão das habilidades, competências, enfim, recursos, estratégias que os indivíduos e empresas precisam desenvolver para liderar um programa de ESG nas organizações, né? Acho que o Guilherme já tocou um pouquinho, né, na última pergunta que foi feita para ele, mas na visão de vocês, e aí eu acho que tanto a Márcia quanto a Michele, né, possuem experiências bastante interessantes, né? A Michele, por ser uma organização global, né, que tem culturas diferentes em cada um dos países dos quais vocês têm operações, então entendo que são ambientes totalmente diferentes, né, para você implementar esse tipo de programa, dificuldades diferentes, e a Márcia com negócios diferentes, né, empresas com tamanhos diferentes, com nível de governança, maturidade diferente. E também você tem desafios aí no momento que vocês vão fazer a aquisição de determinados ativos, né? Então, acho que à luz disso tudo, como é que é a visão de vocês, né? Que tipos de recursos, competências e etc. vocês precisam, no time de vocês, ou que as empresas precisam para conseguir, enfim, gerir todo esse portfólio aí de atividades do ESG. Eu acho que o Guilherme também, né? O Guilherme já trouxe um pouco dessa visão. Se você tiver ainda alguma visão para complementar, Guilherme, acho que seria bastante produtivo aqui para a gente. Tá bom, começo por aqui então, aí depois a gente segue com Márcia e Michele. Acho que o que foi mostrado aqui pelas experiências, todas as experiências, inclusive a sua também, Eduardo, de que há uma preocupação, felizmente, uma conscientização bastante grande das pessoas para o tema, né? E eu acho que isso, por si só, né, os líderes poderem fazer uma boa leitura do contexto, né, entenderem os impactos, se aprofundarem nos temas que são pertinentes à ESG, por si só já é um avanço muito grande, né? Acho que o que as empresas hoje já estão fazendo, né, de certa forma, já não só cumprem um papel importante, né, enquanto não só reparar o passado, mas preparar e ajudar a gente a construir um ambiente melhor, relações melhores, é uma responsabilidade que, felizmente, a gente começa a perceber cada vez mais frequente nos líderes. A gente tem falado muito, né, em RH, da importância cada vez maior
dos famosos soft skills, né, que é exatamente essa percepção, né, esse entendimento e essa sensibilidade que nós, enquanto executivos, temos que ter ao sentar numa cadeira de comando, uma cadeira que causa impacto nas pessoas e, consequentemente, na sociedade como um todo. Então, eu diria que essa sensibilidade, essa visão de responsabilidade social e, principalmente, né, a curiosidade para que a gente possa cada vez mais, todos nós, nos aprofundarmos nesses temas que são importantes, é absolutamente fundamental. Então, eu diria que passa um pouco por aí, né, que a gente aprofundar do ponto de vista técnico, né, de poder se apropriar disso e continuar desenvolvendo essa questão social que é tão relevante. E queria, antes de passar a bola para frente, lembrar, hoje estamos entrando em dezembro, né? Primeiro dia de dezembro. É muito importante, né? E olhando para o tema social, que as organizações continuem bastante responsáveis do ponto de vista social e que felizmente demonstraram durante a pandemia, principalmente porque os reflexos, primeiro que a pandemia ainda está aí, né? Então, com a variante ainda tentando descobrir os impactos. Mas segundo, porque os reflexos da pandemia estão muito presentes, né, pessoal? A gente anda, eu tive uma reunião hoje presencial lá na região da Paulista, é deplorável a maneira como a cidade está, a quantidade de moradores de rua é muito ruim, né? O impacto está muito presente. Então, essa consciência que as organizações tiveram precisa permanecer nos próximos anos. A gente tem que ajudar, é uma iniciativa que a iniciativa privada tem que ajudar o governo e olhar com um pouco mais de atenção para as questões sociais, para a questão do desemprego e continuar exercendo essa questão da cidadania e da solidariedade. Então, eu queria só terminar e passar a peteca aí para Michele e Márcia seguirem, por favor. Eu posso pegar aqui, acho que os pontos do Eduardo do Guilherme são excepcionais aí. Eu acho que a gente tem que tratar o ESG, ele é um tema integrado, né? A gente não está falando de E, de S ou de G. Isso tudo eu acho que cada vez mais é uma integração de tudo isso e ao longo da vida da empresa. Uma outra coisa que eu acho que é importante da gente colocar também, que os profissionais hoje, o tema hoje não é um tema de ambientalista, de ONG, ele é um tema que a gente tem que ter, a gente tem que saber, tem orçamento, tem projeto, tem fim, tem objetivo a ser entregue, tem ciência por trás. Então, cada vez mais os profissionais têm que ser profissionais completos, profissionais que saibam entregar projetos, porque a gente tem objetivos lá na frente para colocar, né? Então, aqui, se eu puder falar alguma coisa, não vou repetir tudo que o Guilherme falou, que já é totalmente relevante, profissionais que integrem os temas aqui, são temas integrados, e temas que tenham aqui os objetivos e metas que a gente tem para colocar de pé esse tema que é tão relevante. Complementando um pouquinho o que a Márcia e o Guilherme falaram, quando eu olho para o meu time de sustentabilidade, vejo as 7, 8 pessoas que estão trabalhando e focados 100% nesse tópico, e quando vejo também os meus pares que fazem parte do comitê de direção da Leroy no Brasil, primeiro, é um tema técnico e muito diverso. Então, assim, precisamos de técnicos, porque senão a gente fica muito superficial e a gente fica aquela coisa do greenwashing, né? A gente faz ações com baixíssimo impacto. Então, assim, eu tenho engenheiro, eu tenho gente que sabe lidar com comunidades, eu preciso de gente que efetivamente saiba falar com essas comunidades e que tenha a formação necessária, porque é técnico. Para falar de CO2, para falar de resíduos, eu não teria a capacidade de fazer isso, então eu preciso de apoio técnico. A outra é dados. Se a gente quer dar a força para esse tipo de atividade, a gente precisa ter uma mensuração de tudo que está sendo feito muito forte, de forma transparente e auditável. Então, a gente tem um pé forte em como mensurar e como analisar todos os dados de todas essas vertentes que a gente colocou ali do ESG.
A outra questão é a capacidade de transparência, porque isso é exigido, né? Como trazer, como mostrar as nossas deficiências e vulnerabilidades e trabalhar para a resolução deles. A gente sabe que ninguém aqui é perfeito e a gente está longe disso, somos uma atividade econômica que tem também objetivos financeiros. Então, como trabalhar essa transparência e saber lidar com as comunidades, seja com a comunidade de clientes, com a sociedade civil. Então, essa capacidade de redes, de construir redes, a capacidade de parcerias é fundamental. E pensando um pouco do lado das soft skills, eu diria o seguinte, olhando um pouco o que a gente precisa fazer, e que eu, às vezes, carrego esse papel dentro do comitê, como gerar impacto, de verdade. A gente pode ter, eu sinto que, ao longo dos anos, a nossa evolução a gente começou com várias ações, e a gente poderia ter 50 ações, mas o impacto ainda era reduzido, ele não tinha... Então, eu preciso... Como é que eu foco e aumento o impacto? Como é que eu mobilizo? Porque quando eu penso em todas essas coisas, eu tenho, obviamente, a bandeira aqui, mas o meu par de supply chain tem que pensar na malha de transporte, no transporte B2C. O meu cara da central de compras tem que pensar em todas as negociações com fornecedores, nos produtos positivos. Quando eu penso no cara de expansão, que cuida das novas lojas, qual é o tipo de construção que a gente vai ter? Qual é o impacto ambiental quando a gente faz um investimento em uma nova loja, na manutenção dessas lojas? Então, todos nós, efetivamente, dessa organização, estamos envolvidos. Então, a capacidade do profissional de ESG de mobilizar, sensibilizar todos os stakeholders dentro da organização para esse impacto acontecer é fundamental. Então, eu tenho trabalhado muito, eu e a Andressa, que somos as duas diretoras responsáveis pelo tema aqui, nessa mobilização da organização, nessa conscientização, e ao mesmo tempo ter sensibilidade, né? Porque o mundo é muito complexo. Então, às vezes, a gente está fazendo ações para fora, por exemplo, durante a pandemia, como o Guilherme falou, trabalhando em torno, eu moro ali na Paulista, então eu vivo exatamente o que você está falando, há 2 anos, né, que a gente está ali vivendo essa pandemia, e a gente trabalhou muito, seja com as usinas na Amazônia de oxigênio, mas aí a gente recebe a cobrança dos nossos colaboradores, que também... que a gente tem muita gente na base da pirâmide. Será que eu estou tratando e resolvendo também os problemas de quem está dentro de casa? Então, a gente está sempre sendo questionado. Então, essa capacidade de sensibilizar e de ter sensibilidade de se comover e trabalhar na frente interna, na frente externa, são skills que eu tenho aprendido muito nesse processo. Excelentes considerações. Guilherme, Márcia, Michele, realmente excelentes pontos. Bom, Werther, eu vou passar para você. Acho que a gente está caminhando aqui para o final, né? Suas considerações finais. Bom, achei excelente, quero até puxar um ponto que até o Eduardo trouxe no início, acho que de certa forma permeia vários elementos que foram apresentados, que muito das organizações estão nesse processo de transformação, e essa transformação são derivadas de programas e projetos, e que precisa também de capacidade para tocar esse projeto, como a Michele falou, precisa de conhecimento. E como a ESG é uma coisa muito recente, muito dos gerentes de projeto, gerente de programa, mal sabem sobre o assunto, na verdade. Ele começou, diferente até de outros programas, que às vezes começam bottom-up, o ESG hoje está muito forte na liderança. Então, tem que também envolver toda essa capacitação de profissionais e alocação nas empresas, né? Isso eu acho que é um elemento até que a DC vem trabalhando bastante nessa área, que vai poder compartilhar bastante com vocês. Agradeço imensamente a participação, conteúdo brilhante, achei muito legal mesmo, e já estamos no horário, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite.